matemática. Agora peguem o livro de produção de texto, tá bom? Peguem produção de texto e abram na página 34. Nossa atividade de produção textual hoje é bem pequena. É a respeito do gênero manual de instruções, tá certo? O que são manuais de instruções? São textos que trazem uma orientação a respeito de como montar, por exemplo, um determinado móvel, um eletrodoméstico, como usar esse móvel, esse eletrodoméstico, enfim. Então, aqui, ó, tia tem um desses manuais. Isso aqui é um manual de um aparelho celular, tá certo? Do meu aparelho celular. Então, aqui traz informações, como usar esse aparelho, quais são os cuidados que eu devo ter com ele, quais são os perigos que a gente corre quando não sabe usar direito um aparelho celular, enfim. Tá certo? Então, isso aqui é um manual de instrução. Com certeza, papai ou mamãe deve ter algum manual de instrução aí em casa, né? Pode ser de uma televisão, de um aparelho de televisão que comprou, um aparelho de som, um celular, enfim. Tá certo? Então, acredito que papai ou mamãe deve ter um manualzinho desse em casa, tá certo? Agora vamos para a leitura. Então, na página 35, acompanhe. O manual de instruções orienta o consumidor a respeito de um produto adquirido, tratando da montagem, do manuseio e das melhores formas de manter esse produto. Ou seja, como prolongar a vida útil, né, desse item adquirido. Por ter a função de instruir o consumidor, os verbos presentes nos manuais de instruções estão no modo imperativo. Quando tia voltar aqui para a página 34, que lê, vai falar a você sobre esse modo verbal, tá bom? Diversos produtos apresentam instruções de uso, desde um batom a um eletrodoméstico, certo? Passando pelas regras de um jogo, há informações a respeito do produto, da composição, como usá-lo, como conservá-los, o período de garantias, enfim. Encontramos também manuais que não são voltados para produtos, certo? Como regras de convivência. Então, uma regra de convivência é um manual de instrução. Como a gente seguir, quais são as regras que a gente deve seguir para conviver com aquele grupo, naquele determinado ambiente. Isso a gente vê muito na escola, né, gente? Regras de convivência, o que é que a gente deve, como podemos proceder, ou seja, como devemos proceder na escola, com relação à conservação da escola, o respeito, enfim, na sala de aula, com os amiguinhos na sala de aula, enfim. Então, isso são regras de convivência que também são conceituados como, essas regras são conceituadas como manuais de instruções, só que não são voltados para objeto, tá bom? Agora, onde foi que nós ficamos? Encontramos também os manuais que não são voltados para produtos, como as regras de convivência e procedimentos em um determinado local, por exemplo. No entanto, tais manuais apenas consistem em fornecer informações. Então, agora voltem à página 34. Então, aqui eu tenho manual de instruções. Juliana aprendeu a fazer hambúrguer em sua casa e tem se aprimorado cada vez mais. Pesquisando maneiras de aprimorar a sua receita, ela descobriu que um dos grandes segredos está na panela usada para fritar a carne. Ela não pensou duas vezes e comprou a frigideira nova. Por querer aproveitar o utensílio da melhor maneira, Juliana resolveu ler o folheto de instruções que acompanha a panela. Então, aqui, ó. Então, esse textinho aqui é justamente o folheto de instruções que seguem a panela que Juliana comprou. Então, aqui a gente pode ver o objeto, né, que é a panela. Aí vem aqui embaixo. Parabéns, você acaba de adquirir um produto com qualidade tramontina. Sua frigideira com revestimento antiaderente garantirá excelência no cozimento e na fritura de seus alimentos. O indicador de temperatura indica o momento ideal de cozimento dos alimentos
e o revestimento de cerâmica garante distribuição uniforme de calor. Para que você possa desfrutar ao máximo da qualidade que este produto tem a oferecer, siga as dicas a seguir. Olha aqui o manual de instrução. Então, o que é que Juliana deve seguir? Primeiro, antes de usar, remova quaisquer etiquetas que possam estar na sua panela. Ó, quando eu digo remova, guarde, feche, pare. Então, esses verbos estão no modo imperativo afirmativo. O modo imperativo dos verbos pode ser afirmativo ou negativo. Então, nesse caso, quando eu digo remova, certo? Ferva, deixe, lave, tá certo? Os verbos estão no modo imperativo afirmativo. Lá embaixo tem dizendo, não deixe que a panela seque naturalmente. Não deixe o verbo imperativo, o verbo na forma imperativa negativa, tá certo? Então, voltando. Remova quaisquer etiquetas que possam estar na sua panela. Com um pouco de óleo ou outro tipo de gordura, unte completamente o interior da panela e leve ao fogo baixo. Não deixe que a gordura ferva. Desligue o fogo antes de isso acontecer. Deixe a panela esfriar e enxague-a. Lave a panela com o lado mais macio da esponja. Nunca utilize esponjas de aço, nem produtos abrasivos, produtos quentes, tá certo? Pois isso pode danificar o revestimento da panela. Não deixe que a panela seque naturalmente, isso pode causar manchas. Agora vamos para a segunda dica. Durante o uso, não lave a panela, olha aqui, não leve o verbo imperativo na forma, o verbo no modo imperativo negativo. Não leve sua panela ao fogo, nem nenhum alimento com gordura ou gordura para untar. Ou seja, não leve sua panela ao fogo sem nenhum alimento ou gordura para untar. Utilize sempre a sua panela em fogo baixo ou médio. Não mexa os alimentos com objetos de metal. Utilize apenas os objetos de madeira ou de plástico. Isso preserva o revestimento. E finalizando as considerações finais, antes de lavar a sua panela, sempre espere esfriar completamente. Nunca deixe a sua panela esfriar sobre locais quentes ou locais com substâncias abrasivas na superfície. Evite mergulhar a panela em água ou em quaisquer substâncias. Pode ir à máquina de lavar, ou seja, essa panela pode ser lavada na máquina. Não tem máquina de lavar louça, né? Então, ela pode ser lavada também na máquina. Então, agora vamos para o exercício que é bem curtinho e é pessoal, gente. Você costuma ler manuais que acompanham os produtos que você adquire ou prefere descobrir como funciona? Você geralmente, né, vão tentando, não é, gente? Até aprender. Geralmente é assim. Então, quem lê mais esses manuais são os adultos, não é? Mas tem crianças que seguem, tá bom? Então, se você costuma ler manuais de instruções para aprender como usar um objeto, no caso de vocês um celular, um brinquedo, tá certo? Se você costuma ler os manuais de instruções, você escreve aqui. E se não, você diz, não, prefiro aprender como funciona, descobrir como funciona, tentando, né? Agora, o segundo quesito, você já teve contato com manuais que não estão voltados para o uso de um produto? Se sim, cite um exemplo e diga sobre o que tratava. Como que falou, um desses tipos de manuais é justamente as regras são as regras de convivência, né? Isso a gente vê muito na escola. Em casa também, mamãe e papai, tem papais que estabelecem regras de convivência entre a família, não é, gente? Então, isso... Porque se tem na casa de vocês, se os pais de vocês estabelecem regras de convivência,
Por que é que você segue ou vocês seguem? Se na escola, na sala de aula, o que é que a gente deve fazer para conviver bem com os amigos? Na escola, para conviver bem com os funcionários, com professores, com a coordenação, enfim, tá certo? E agora, passem para a página 36. Antes de começar essa atividade, nós fizemos aquela brincadeira da pipoca, não foi, gente? Quem teve pipoca usou a pipoca, quem tinha as bolinhas de papel usou com um pregador de roupa, não foi isso? Então, vamos aproveitar aquela brincadeira para a gente produzir esse manual de instrução. Então, terceiro, pense na sua brincadeira ou seu jogo favorito. Que se você quiser, então, essa brincadeira que nós fizemos é uma sugestão. Pode ser outra brincadeira ou um jogo, certo? Seu jogo favorito, né? E no espaço abaixo eu escrevo um manual para que outras pessoas também possam conhecer. Ilustre, ou seja, aqui você vai desenhar. Se for uma brincadeira, você vai escrever o nome da brincadeira, vai desenhar aqui a brincadeira e aqui escreve. Se for um jogo, você vai desenhar um jogo, escreve o nome do jogo, representa através de desenho e aqui embaixo escreve. Tá certo? Então, eu escrevo um manual para que as pessoas também possam conhecer. Ilustre ou cole imagem referente. Tá certo, gente? Então, vocês podem, quem quiser aproveitar aquela brincadeira que nós fizemos antes de iniciar a aula, né, através da chamada de vídeo, na brincadeira da pipoca, pode relatar aqui. Se não, pode ser outra brincadeira ou pode ser um jogo que vocês preferem. Os colegas que não participaram da atividade contida através da chamada de vídeo, tia gravou e enviou para o grupo, é só dar uma olhadinha, tá bom? E quem quiser pode fazer outro tipo de brincadeira ou um jogo predileto de vocês. Tá bom, gente? E nossa atividade foi das páginas 34 a 36 do livro de produção de texto. E aqui nós encerramos nossa semana letiva. Até segunda, se Deus quiser. Beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Até segunda.